De resgate, devocional, e todos os domingos pela manhã nós temos uma geração que participa da ministração, e a geração que hoje estará ministrando esse culto é a geração de adultos, e dentro dos adultos nós escolhemos os profissionais que realizam a sua missão como profissional de Jesus, usando-a como um meio de evangelismo. Então eu gostaria de convidar todos a ficarem em pé. Nós vamos ter uma palavra de oração e em seguida nós vamos convidar os profissionais para vir até aqui em cima para nós celebrarmos juntos ao Senhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos essa manhã por esse privilégio de nos reunirmos aqui nesse templo para celebrarmos culto ao Senhor, pedindo que o Senhor o aceite como gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E nessa manhã, Pai, em particular quando os adultos, profissionais, casais dessa igreja, solteiros que exercem uma profissão, que o Senhor esteja abençoando, dando sabedoria, e que através dessas profissões o Seu nome seja engrandecido e vidas sejam resgatadas para o Senhor Jesus. Então, Senhor, cuida de tudo que vai ser feito aqui, cada parte, louvor, mensagem, todos os períodos que vamos ter aqui, que tudo isso seja agradável ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos, pode sentar. Quero convidar os profissionais para estar aqui comigo, aqui na frente. Esses são nossos irmãos profissionais que têm dedicado suas vidas para ajudar pessoas nas diversas áreas, né? A saúde, a área do direito, engenharia, esportes. Todos os irmãos têm dedicado suas vidas a servir ao Senhor das suas profissões. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Como é bom podemos estar reunidos em igreja. Te convido a ficar de pé. E é interessante como Deus nos faz. A Bíblia nos ensina que nós somos como um corpo. O corpo tem várias partes e cada uma tem uma função bem definida. E assim nós devemos andar. E como é bom, ainda bem que não é todo mundo pastor, por mais que seja uma bela profissão. Nem todo mundo é administrador, nem todo mundo é médico. Mas cada um de nós trabalha em uma área e a gente assim se completa, amém? Que você possa lembrar lá no seu trabalho que você é testemunha de Jesus. E que você possa testemunhar e mostrar a graça do Senhor aonde você trabalha. E é isso que nós queremos cantar agora. Vou testemunhar do seu amor. Que cada um de nós, em todas as áreas da nossa vida, possa testemunhar da grandeza e do amor de Deus, amém? Cante conosco. Sou testemunha desse amor, dessa graça.
E é isso que eu quero mostrar na minha vida inteira. As cores do arco-íris, a brisa murmurar, um olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar. As palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Minha vida é uma prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou falar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e o mar. Alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio o amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Minha vida é uma prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou falar do seu amor. Os arco-íris brisam no murar, passos que eu dei paixão no olhar, estrelas a brilhar, oferta de louvor. Palavras na história falam de amor, sonhos até os mares, rios até o mar, mãos estendidas dando paz, sorriso de criança, perfume de uma flor, testemunham em silêncio do Criador. Os arco-íris brisam no murar, passos que eu dei paixão no olhar, estrelas a brilhar, oferta de louvor. Vou testemunhar do seu amor. Testemunhas de Cristo Jesus aqui cantando assim. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Minha vida é uma prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou falar do seu amor. Enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Minha vida é uma prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou falar do seu amor. Ei! Louvado seja Deus. A Bíblia diz lá em Colossenses que acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu não sei aonde você trabalha, mas eu queria que você lembrasse quando você chegar no seu trabalho, que acima de todas as coisas possa estar o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Eu queria saber quem nos visita hoje. Pode levantar a mão? Cadê os nossos visitantes? Temos algumas pessoas. Eu te convido, você que está aí perto de uma pessoa que levantou a mão, que você possa dar um abraço e dizer: nós te amamos, que é muito importante você aqui. Que você possa sentir em casa, em família, fazendo parte desse corpo de Cristo. E essa música que nós vamos cantar agora fala bem isso. Que eu não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amá-lo, irmão. Algumas músicas a gente canta para Deus, para o Senhor, em adoração a Ele, olhando, falando com Ele. E essa é uma das canções que a gente olha para o nosso irmão e diz: eu quero te servir, eu quero amar você, eu quero cumprir aquilo que Jesus mandou. E vivemos em unidade, em amor. Por isso eu te convido que haja uma santa movimentação neste lugar, que você possa olhar para o teu irmão e dizer para ele bem assim: não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão. Compartilhar e dividir
tenho com você. tudo que tenho com você. Meu amor, Meu amor, coração, meu coração, meu lar e até o mar. diz assim, o amor é maior. O amor é maior e em Jesus Eu e você somos um. eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, Um aceitando assim como é. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Que assim seja Não quero viver para mim mesmo. para mim mesmo. Fala pro teu irmão, eu quero servir, Servir e o amar, compartilhar, partilhar, dividir e dividir tudo que tenho. tudo que tenho com você. Meu amor, Coração, meu coração, meu lar, porque o amor é maior. o amor é maior e em Jesus Fala pro teu irmão aí, eu e você somos um. e você somos um. Por isso eu quero ser. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Olha pro teu irmão, diz isso. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Só vocês agora, olhando pro teu irmão, dizendo. Em Jesus Fala pra ele, eu amo. eu amo você. Pode sentar. Por isso, você fica com eles que vão apresentar o resto do programa, tá bom? Que Deus te abençoe e está começando, acontece na PIB. De 16 a 19 de julho acontece a colônia de férias da nossa igreja. Você que é voluntário, foi voluntário, se inscreva, procure o Ministério Infantil. E no dia 12 de julho acontece o passeio de trem para Morretes.
Informações com Edenir no Ministério Especiais. Never leave your partner behind. Olá pessoal, você já comprou o seu ingresso para o filme Prova de Fogo? Nós os Jovens Adultos estamos nos mobilizando para ir no dia 9, mas tem ingresso ainda, para o dia 9, 10 e 16, corra! São R$7 e você ainda ganha um combo, um refri e uma pipoca. Você pode comprar o seu ingresso após os cultos ou durante a semana no Ministério de Células. The greatest love that anyone could ever know. It overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. Muito bem, está terminando mais um Acontece na PIB, que dessa vez foi apresentado pelos jovens adultos da nossa igreja. Você é convidado para fazer parte desse movimento. Você fica agora com a continuidade do nosso culto e os nossos parabéns para os aniversariantes da nossa igreja. Tchau, tchau, até mais. Hoje nós temos o privilégio de ouvir o testemunho de dois profissionais, Dr. William, Dra. Ruth. Dr. William é médico endocrinologista e mais algumas especializações dele. Dra. Ruth é psicóloga. Eles têm testemunhado do amor de Deus na profissão que eles exercem. Então hoje eles vão contar um pouco para nós o que Deus tem feito na vida deles e o que eles também têm feito para ajudar pessoas. Bom dia. Como o pastor Gerson falou, eu sou psicóloga e essa profissão, eu amo a minha profissão, eu gosto muito da minha profissão porque ela foi um presente de Deus para mim. Há muitos e muitos anos atrás, não existia psicologia aqui no Brasil, não formavam-se psicólogos aqui no Brasil. E eu tinha muita vontade de trabalhar lidando com pessoas. E eu tentei fazer psiquiatria. Entrei na faculdade, não pude continuar porque a faculdade era particular e nós estávamos assim com um problema sério em família e ia pesar demais o curso. E eu desisti com bastante tristeza e fui fazer engenharia química. Mas eu não estava feliz naquela profissão. Eu não queria passar toda a minha vida ali interagindo com frascos, com tubo de ensaio, com bico de buço, seja o que for, mas eu queria interagir com pessoas, eu queria estar com gente ali. E Deus conhecia o desejo do meu coração. Até que quando nós casamos, já existia psicologia aqui, e um dia eu falei para o William, que vontade de voltar e começar uma nova profissão, começar a fazer um vestibular. Ele falou, mas é para já. Levantou, na mesma hora nós fomos fazer uma inscrição. Eu não tinha muita esperança, porque muito tempo sem estar ali no banco de escola, né? Mas Deus me presenteou com essa profissão. E eu tenho trabalhado com muito carinho, com muito amor, e eu tenho sentido que esse foi um grande presente de Deus. Deus me colocou ali para ser um canal do amor dele. Não adianta, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, de estudar, eu sou muito curiosa, mas não adiantaria nenhuma teoria, não adiantaria nenhuma bagagem intelectual se a gente não tem Jesus ali. E hoje eu digo para vocês, nós temos um consultório, trabalhamos juntos, e ali eu não sou a terapeuta, ali eu sou a coterapeuta, o terapeuta é Jesus. E isso eu tenho trabalhado em parceria com ele, tem sido uma delícia.
E Ele ainda tem me presenteado de ver o resultado que Ele tem feito ali com as pessoas. Eu fico muito feliz dele ter me usado como um canal do amor dele ali. E a maior beneficiada ali sou eu, porque a minha vida está sendo dia a dia trabalhada por aquelas pessoas que chegam ali. Essas pessoas, não imagino como elas são um presente para mim. E como minha vida tem sido acrescentada por cada cliente que chega ali. Como eu aprendo com eles. Como eu aprendo com Jesus ali. Tem sido muito gostoso mesmo. Eu acho que vale a pena. Trabalhar com Jesus é emocionante. O meu parceiro ali, o meu chefe, tem sido muito delícia. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigada. É gostoso. É gostoso ter a psicóloga em casa, né? Parece que a gente nunca passa problema, né? O mais gostoso é dormir com a psicóloga. À noite a gente conversa com a psicóloga, faz ali a terapia toda noite, né? Então eu estou sempre rindo, então você sempre pode olhar para mim, graças à psicóloga que eu tenho em casa. Mas eu quero falar um pouquinho da minha profissão. Médico, correndo de um lado para o outro, pronto-socorro, vivendo com a vida e com a morte na nossa mão. Trabalhei alguns anos no pronto-socorro do Hospital das Clínicas em São Paulo, me formei lá, depois vim para cá, e numa luta desenfreada realmente da gente poder vencer, fomos trabalhando muito, mas chegou num ponto onde realmente alguma coisa faltava dentro de mim. Eu não me contentava mais em apenas poder dar uma receita para o paciente. E naquele momento a gente teve assim um encontro maravilhoso, tremendo com Jesus. Jesus entrou no nosso coração. E dali para frente começou dentro de mim uma jornada desenfreada de querer falar de Jesus para todos os que vinham. As pessoas chegavam e eu não conseguia mais fazer a consulta propriamente dito. E eu já queria falar de Jesus, até o ponto que um dos propagandistas de laboratório falou assim: doutor, o senhor está misturando a parte da religião com a medicina, o senhor vai perder todos os clientes. Eu falei, não tem problema que eu perca todos os clientes. Se eu perder todos os meus clientes, eu vou criar boi, eu vou falar de Jesus para os bois. Mas eu não consigo mais parar de falar de Jesus. Eu tenho que falar de Jesus. E todos esses 26 anos, nós temos falado de Jesus. E muitas vezes não tem sido fácil. As pessoas chegam e eu faço a consulta e depois eu falo assim: posso falar um pouquinho da minha vida? E é gostoso quando a gente pode testemunhar. Me lembro de uma situação, entrou um senhor muito angustiado, com dor no estômago, ulceroso, pressão alta, uma cara muito amarrada. Eu fiz a consulta e depois falei assim para ele: posso falar um pouquinho da minha vida? Ele falou: se o senhor quiser. Falei, eu quero falar da minha vida. Eu falei uns belos 40 minutos e ele olhava assim para mim. Não ria, não mudava o seu semblante nenhum. Aí quando eu estava terminando tal, ele falou assim: o senhor já terminou? Eu falei, já terminou. Ele falou assim: me admira muito o senhor, um médico que foi recomendado, uma pessoa letrada, universitária, acreditar nessas besteiras. Me admira muito como é que o senhor é capaz de acreditar em Deus, em Jesus, nessas coisas, salvação. Isso é uma mentira, doutor. Eu falei, o senhor tem toda a razão. Mas eu queria dizer uma coisinha para o senhor: eu acredito numa mentira. O senhor acredita numa verdade. O senhor está ulceroso, com dor de cabeça, com pressão alta, e o senhor vai morrer com gosto amargo na vida. Eu acredito numa mentira que me faz feliz, que me traz paz para o meu coração, que faz o meu casamento ser uma vitória, de olhar para os meus filhos e poder abraçar e amá-los depois que eu conheci Jesus. Posso fazer um convite para o senhor? Ele falou, o quê? Eu falei, vem para a minha mentira, acredite na minha mentira, porque ela é a única que pode trazer paz verdadeira para o seu coração. Ele olhou e falou assim para mim: o senhor cai em pé, né? Eu falei, eu caio em pé porque Jesus está sempre me segurando. E essa tem sido a nossa aventura. Eu não consigo mais dar uma receita, sabendo que eu posso salvar uma vida física e deixar o espírito morrer. Nós somos responsáveis. Não médico, psicólogo, engenheiro, advogado, quem quer que seja. Nós somos pessoas recrutadas por Jesus para falar desse amor. Um dia eu li em 1 João capítulo 5, lá 11 e 12 assim, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida eterna.
Ponto. Não tem mais nada escrito. Não tem boas obras, não tem nada, 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 nada. E essa tem sido a nossa bandeira. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho não tem a vida eterna. O tempo passa, é rápido. Nós temos que levar a mensagem maravilhosa de Jesus, da vida eterna, aquele único que morreu por mim, por você e por nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar para esse casal. Senhor, na tua presença, nós agradecemos a vida do William, da Ruth, que tem sido bênçãos na minha vida, da minha família e na vida de muitas pessoas aqui nessa igreja, e bênção na vida de toda uma comunidade, Senhor. Rogo ao Senhor, tua mais preciosa bênção sobre a vida desse casal. Que eles continuem, Senhor, sendo bênçãos, sendo alegres, sempre dispostos a testemunhar do amor de Deus. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, queridos. Quero apresentar para vocês esse casal, o Jefferson e a Liliane. O Jefferson, ele é o líder dos Homens em Ação da nossa igreja, e ele vai agora dirigir o momento de oração conosco. Bom dia a todos. Quando o pastor me convidou, eu falei, não, vou levar minha enfermeira particular. Se eu ficar muito nervoso, tiver aqui um mal súbito, ela já me cuida, ela está acostumada na UTI lá e tal. Então, eu tenho esse privilégio de ter essa profissional ao meu lado já há 11 anos. Tem sido uma bênção na minha vida. Mas, irmãos, eu queria agora que nós tivéssemos um momento onde nós vamos falar com o nosso Deus. E o primeiro pedido que eu gostaria de colocar, eu li um e-mail ontem sobre a missionária Laura. Não sei quantos lembram dela. Ela está trabalhando lá no rio Abacaxis, lá no Amazonas, e as águas encheram, as pessoas lá não têm onde ficar. Pra você ter uma ideia, ela está morando no barco, e algumas pessoas estão na igreja, que é o único local seco daquela região. Aquelas pessoas precisam da nossa oração e também da nossa contribuição. Então, se você quiser sentir no seu coração, procura o pessoal da área de missões, para que você possa abençoá-los, e não se esqueça de orar por eles. Também queria pedir pelo encontro de casais, que vai ter no sábado que vem, aqui às 19h30, que o Senhor possa estar abençoando os líderes e os casais que aqui estiverem, trabalhando nos seus corações. Também não tenho como deixar de fazer um pedido muito especial, que é pelo Congresso dos Homens, que vai acontecer dia 21, 22 e 23 de agosto. Esse é o nosso 7º congresso. Deus tem abençoado as nossas vidas a cada um que nós vamos. Homens têm tido encontros fantásticos com o Senhor, e eu gostaria de pedir a tua oração, e gostaria de fazer um convite. Se você ainda não foi, e se você já foi abençoado, não deixe de ir. É uma bênção. Temos tido assim experiências fantásticas. 21, 22 de agosto, faça a sua inscrição ainda hoje, lá atrás com o Ismael. E eu também queria colocar um último pedido. Aqui nós devemos ter diversos profissionais de várias áreas às vezes não tão conhecidas, mas que você tem relacionamento com pessoas. Como você tem sido na sua profissão? Que gostoso escutar o testemunho do pastor William, do irmão William, sua esposa, falando de Deus através do seu trabalho. E eu queria colocar esse pedido aqui. Queria que nós estivéssemos orando por cada profissão, por cada profissional. Como está o seu relacionamento com os seus clientes levando Jesus? Isso tem sido uma tinta forte no teu trabalho. Então eu queria que nós pudéssemos estar orando por isso também. Eu queria que agora, se você saiu da sua casa, você chegou aqui hoje com alguma necessidade específica, que só você sabe, que está lá no teu coração, eu queria que você se colocasse em pé, para que o Senhor pudesse te ver, e você pudesse falar: Senhor, eu estou com essa necessidade, eu quero ser abençoado. Então eu queria te convidar de pé. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas o Senhor sabe, e Ele pode derramar uma bênção sobre a tua vida. Os demais irmãos, eu queria que nós nos colocássemos na melhor posição que nós podemos estar diante de Deus, que é de joelhos.
Então, se você pode dobrar o seu joelho agora nesse momento, vamos nos colocar de joelhos na presença do Senhor e vamos clamar por esses motivos e vamos colocar as nossas súplicas e as nossas orações diante daquele que pode todas as coisas. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa, reunidos, podendo, Senhor, colocar as nossas vidas diante de Ti, Te louvando, Te adorando, Senhor, com os nossos testemunhos, com os louvores, mas também com as nossas vidas. Senhor, de forma especial, quero te pedir, Senhor, por esses irmãos que estão de pé agora. Tu sabes e conheces a necessidade de cada um. Senhor, Tu és o Deus quem pode todas as coisas. Por isso, Deus, eu os coloco agora na Tua presença, também aqueles que estão nas suas casas, nos vendo pela internet. Senhor, alcança a necessidade do Teu povo. Coloca as Tuas mãos e os abençoa em nome de Jesus. Também quero colocar, Senhor, na Tua presença, Senhor, a vida dos nossos irmãos que estão lá na Amazônia, no Rio Abacaxis, a missionária Laura, o seu esposo, a sua filhinha. Deus, sustenta essas vidas em nome de Jesus. Deus, que mesmo nessa situação adversa, Deus, que eles possam estar louvando e bendizendo o Teu nome, testemunhando, Senhor, do Teu amor, da Tua graça. Deus, provê os recursos, provê, Senhor, o sustento para aquelas pessoas, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando e derramando graça para a honra e glória do Teu nome. Deus, eu também quero colocar o encontro de casais que vai se realizar sábado que vem. Abençoa, Senhor, abençoa este povo, Deus, e que o Senhor possa estar derramando amor sobre esses relacionamentos. Também quero te pedir pelo congresso de homens que teremos, Senhor, nos usa, Senhor, como instrumentos. Senhor, nos desafia como homens, como sacerdotes das nossas casas, dos nossos lares, que possamos ser instrumentos do Senhor a cada dia, não só nos nossos lares, mas também nas nossas profissões. Deus, e por último ainda, Jesus, quero te pedir pelos nossos profissionais, por cada um que está aqui, Senhor, por cada um que tem relacionamento com pessoas, que faz negócios, que faz atendimentos. Senhor, abençoa o Teu povo, desperta uma consciência, desperta um amor no coração de cada um de nós, Deus, e que possamos estar sendo instrumentos nas Tuas mãos, para que através do nosso testemunho, do nosso dia a dia, possamos testemunhar do amor e da graça desse Jesus que faz toda a diferença nas nossas vidas. Senhor, abençoa, Senhor, a cada um de nós. Deus, toma esse culto nas Tuas mãos, que esse culto seja aceito, Senhor, como um cheiro suave, Senhor, às Tuas narinas. Senhor, ouve os nossos clamores, os nossos pedidos, é o que Te rogamos agora, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Bom dia para todo mundo. A gente estava lá em cima com as crianças e vendo outro culto que está acontecendo lá com elas, e elas também na nossa campanha participando e trabalhando e conhecendo a respeito do resgate que Deus quer fazer na nossa vida. E nesse momento eu quero convidar você a ser parceiro do resgate de Deus no avanço do reino, através da sua contribuição. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos separar a 10ª parte de todas as coisas que Deus nos dá, para que nós devolvamos a Deus. Por quê? Porque Deus é dono de tudo e Ele não precisa de absolutamente nada, mas Ele colocou essa regra, esse ensino do dízimo, para que a gente possa lembrar que Ele é Senhor também das nossas finanças. E Ele prometeu uma bênção. Ele prometeu que quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Por isso, se você veio preparado hoje para adorar a Deus, cumprindo esse ensinamento da palavra, daqui a pouco você vai se levantar e vai vir aqui à frente num ato de fé e consagração, vai devolver ao Senhor aquilo que é dele, a 10ª parte de tudo. E esse é o tempo também para você que trouxe uma oferta. A oferta é aquilo que nós fazemos com a liberalidade do nosso coração, além dos dízimos. E nós ofertamos ao Senhor para propósitos definidos, como missões, como ação social e como a construção do nosso templo.
Então, nessa hora, adore ao Senhor e participe conosco desse tempo em que glorificamos a Deus e dizemos: somos parceiros no avanço do Teu reino. Enquanto você vem entregar o dízimo, estaremos aqui louvando e declarando que eu vou seguir com fé. Oh, meu Deus, eu vou. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Eu sei que bem além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. Nosso Deus sabe tudo o que precisamos. O meu Deus sabe tudo o que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Se ele vai além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. Os filhos de Deus agora que seguem esse caminho de Cristo, eu te convido a ficar de pé e cantar mais uma vez: eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. Nas alturas, sou filho de Deus. Nas alturas, sou filho de Deus. Amém. Eu gosto muito dessa música quando diz: eu sei que bem além das nuvens o sol não deixou de brilhar. Quando eu vi que o pastor falou para algumas pessoas que estiverem passando dificuldades ficarem em pé, eu vi que grande parte de nós, muitas vezes sentindo na pele a dor, ou algumas vezes sentindo a dor de pessoas que tanto amamos. Mas Cristo já nos preparou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém? Louvado seja Deus. Deus nos promete que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito.
Se preocupe em viver a Cristo, em amar a Cristo. E nos momentos difíceis, saiba que existe um Deus ao seu lado a todo momento, amém? Essa música é ensino bem antigo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Deus enviou, sim, Jesus, seu Filho, e seu amor, queremos dar na cruz morrer, pelos meus, pelos seus pecados, mas ressurgiu e vivo o Pai está. Se você crê nisso, declara bem forte: porque vivo está. Um pouquinho, bem rapidinho. Eu também sou médica, como o Dr. William, também trabalho nessa área de saúde. E eu queria contar para vocês uma história bem curtinha de uma senhora chamada Dona Dirce. A minha especialidade lida com crianças especiais, todas elas são especiais e precisam de cuidados especiais. E a Dona Dirce, ela faz parte de uma família muito rara no país e no mundo. E ela tem 5 filhos, 2 meninas e 3 meninos. Os 3 meninos têm uma doença,
e essa doença leva à morte. Chama mucopolissacaridose, é uma doença rara. E as 2 meninas que ela teve, cada uma delas teve filhos, meninos, e todos eles têm a doença. E eles também têm mucopolissacaridose. E é uma família que é muito sofrida. E eu conheci a dona Dirce faz 5 anos atrás. E o filho mais velho dela já estava numa fase evoluída da doença, já estava numa fase terminal da doença. E os outros já estavam apresentando as características da doença. Eu vou descrever só um pouquinho para vocês entenderem o que é a doença. As crianças nascem, são normais, até os 2 anos de idade. E aos 2 anos de idade, elas começam a apresentar algumas deformidades. E na literatura médica se fala que a face da criança é uma face leonina. Então eles parecem todos filhos dos mesmos pais, eles são todos iguais. E eles parecem leõezinhos, porque eles começam a ter deformidades do rosto, dos ossos, do coração, do fígado, do rim. São várias deformidades. Vão ficando bem pequenininhos, não crescem, né? E até alguns anos atrás não tinha nem tratamento para essa doença. Hoje, graças a Deus, já tem alguns tratamentos que prolongam a vida dos pacientes. E então eu conheci a dona Dirce, essa mãe dessa família sofrida, e o filho mais velho dela já estava nessa fase terminal, e um certo dia ele faleceu. E ela já tinha os outros filhos, os netos, todo mundo para cuidar, todo mundo com a doença. E eu lembro que estava um clima terrível, assim, porque são crianças que são parte da sua vida, né? Elas crescem e vão até uma idade da adolescência, às vezes idade adulta, e um sofrimento que você faz parte, né? Como médico. E todo mundo muito triste na enfermaria, pensando, puxa vida, o que será da vida da dona Dirce? Como que ela vai reagir a isso? Que tristeza. E de repente, chega a dona Dirce. A dona Dirce é uma italiana, uma mãezona, assim, e alta, uma voz grossa. Ela é uma figura de pessoa. E eu pensei, vou encontrar ela, vai estar acabada. E que tristeza. Eu fiquei pensando, Deus, tem misericórdia da dona Dirce, daquela família. E eu encontro a dona Dirce no corredor e ela fala assim para mim, bendito seja Deus, né, filha? Eu fiquei pensando, por que será que ela está bendizendo a Deus nessa hora? Bendito seja Deus que me deu forças para cuidar de todos os meus filhos. E nessa hora, eu fiquei pensando, Deus, tem misericórdia da minha vida, que não soube enxergar e nem te agradecer em tantos momentos de luta, bendizer o teu nome em tantos momentos de luta. Toda vez que eu encontro a dona Dirce, mesmo ela está passando pelas mesmas dificuldades de novo com os outros filhos, eu digo a ela, bendito seja Deus, não é, dona Dirce, que nos dá forças, é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, no momento da nossa aflição, no momento em que nós parecemos tão fracos perante as adversidades. E essa canção que eu te convido a cantar é bendirei o Senhor para sempre, independente das lutas, independente das situações, independente da enfermidade, independente da dor, da saudade, independente do que estamos passando. Bendiremos o Senhor para sempre, pois Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Amém. Você pode ficar de pé. Olha para o teu irmão aí e diz, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Te exaltamos, Senhor. Sempre confiarei.
ti. Tens feito a mim feliz. Tens feito a mim feliz. Obrigado, Senhor. Eu direi de ti, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte, tu és meu socorro, ó Deus, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de aflição. Adoro o Senhor em oração, agradeço a Ele pela vida, pela libertação, pela paz que excede todo entendimento. E força, tens feito a mim feliz, e eu direi de ti, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte, tu és meu socorro, ó Deus, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de aflição. Tua igreja te louva, te agradece, Senhor, pelo que tu és. Obrigado, seja o Senhor engrandecido. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar-se. Bendito seja o nome do Senhor, não é? Que coisa tremenda que a gente tem vivido e ouvido aqui. Eu não sei o que você sente, né? Mas a gente sente a presença do Espírito andando aqui nesse lugar, tocando o coração da gente. E a ministração de Deus vem lá no fundo do coração. E quando a gente canta uma canção como essa, né, dizendo que a gente pode bem dizer ao Senhor sempre, é porque a gente conhece a natureza do nosso Pai. Ele nos ama e Ele nunca nos deixou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas aqui faz muito tempo que não vai ao cinema? Levanta a mão, quero ver aqui. Olha quanta gente que não vai ao cinema. Ah, tá bom. Deixa eu perguntar uma outra coisa, okay? Eu vou perguntar para os mais velhos agora, hein? Mais velhos, que tem cabelo ou sem cabelo, tá? Branco ou não, tá? Você lembra das matinês? Quem é que já foi numa matinê? Levanta a mão aí. Ah, tá bom. Então, queria dizer o seguinte, eu queria lembrar você que nesta campanha do resgate a gente está usando uma estratégia que eu creio que pode ser tremendamente abençoadora. Tem muita gente que não viria a um templo se nós convidássemos, tá?
mas queria com você no cinema, não é? E então nós fechamos algumas salas do cinema aqui do Shopping Curitiba, pertinho aqui da igreja. Em alguns horários a gente precisou negociar isso com a sala do cinema, e nós vamos passar um filme muito especial, montado para a gente poder refletir sobre família, sobre relacionamento com Deus, que você tem visto o trailer aqui, chamado Prova de Fogo, tá? E o objetivo é que você leve um convidado seu no cinema, tá? Então nós negociamos com o cinema, nós vamos estar pagando meia entrada, olha só, hein? Todo mundo vai pagar meia entrada, lembra da matinê? É isso aí, a meia entrada, né? Vai custar R$7 o ingresso, e você ainda vai ganhar, né, a pipoca e o refrigerante, tá bom, né? Não tá legal, né? Para fazer aquele clima gostoso. E sabe o que a gente vai fazer? Em cada sala de cinema que a gente fechou para esse fim, logo após o filme terminar, tem um pastor da nossa igreja naquela sala, que vai fazer a aplicação em 5 minutos daquilo que o filme ensinou, e um convite a essas pessoas a uma decisão, tá? Então, se você olhar na última página, na penúltima página do seu boletim, você tem os horários, tá? Que as sessões serão exibidas desse filme, tá? Você vai ver que os horários não são os melhores, porque a gente tem que negociar com o cinema para ele abrir mão de um filme comercial e colocar o nosso filme naquele lugar. Mas eu estou crendo que 3.000 pessoas vão estar no cinema. Em todas essas sessões somadas, nós teremos em torno de 3.000 pessoas, tá? Então no sábado tem uma matinê aí, ó, você viu? Tem uma matinê aqui, não é? E tem uma madrugueira, 23 horas, tá? E são essas as únicas oportunidades que nós teremos. Então eu queria desafiar você, desafiar a sua célula, desafiar o seu grupo, o seu ministério, a sua classe de escola dominical, a se mobilizar e participar e levar os seus amigos para esse fim. É um filme que fala sobre família, sobre relacionamentos e como Deus pode nos ajudar a construir esses relacionamentos com Ele e com as pessoas significativas na nossa vida. Então eu queria convidar você para uma matinê de cinema, tá bom? Tá combinado? Como? Ah, sim. As sessões da tarde todas são dubladas e à noite legendadas, tá? Então fica fácil para todo mundo estar participando, tá bom? Posso contar com vocês? Quantos vão se esforçar para levar alguém nesse projeto? Levanta bem alto a mão aí, quero ver. Ixi, vai sobrar lugar nesse cinema. Fala para a pessoa que não levantou a mão do lado, vai com a gente, vai, fala assim, fala. Vai com a gente, é uma mobilização santa aí, tá bom? Muito bem. Ó, a terceira idade, quero ver lá, hein? Na matinê, tá bom? Combinado aí? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículos 21 a 28. Mateus capítulo 16, versículos 21 a 28. Eu vou estar lendo na versão da Bíblia na linguagem de hoje, esse texto que diz assim: daí em diante Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os professores da lei vão me fazer sofrer muito. Eu serei morto e no terceiro dia ressuscitarei. E então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita,
Isso nunca vai acontecer com o Senhor. E Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para me fazer tropeçar, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. E estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença santa, nesse culto que já falou tanto conosco, Pai. E nesta hora queremos Te pedir, fala ao nosso coração, abra os nossos olhos, ajuda-nos a compreender o sentido dessa vida verdadeira e aplica ao nosso coração. Não tem sentido estarmos aqui se o Senhor não falar conosco. Por isso, Senhor, fala conosco. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre paradigmas. Eu quero falar sobre o paradigma de Jesus por uma vida plena, verdadeira. Primeiro, o que é paradigma? Já se ouviu muito, tem muita gente escrevendo sobre mudança de paradigma, sobre isso, sobre aquilo. Mas para a gente entender, o paradigma é um modelo que eu de alguma maneira copio e que eu aplico a várias circunstâncias já definidas, já trabalhadas, já entendidas da vida. Então, eu vou ter um modelo de família, eu vou ter um modelo de trabalho, eu vou ter um modelo de sucesso, e eu vou tendo assim os paradigmas que vão sendo construídos ao longo da minha vida. Mas Jesus coloca aqui um novo paradigma de vida, e Ele diz que esse paradigma, esse modelo de vida representa verdadeira vida. É interessante que nós estamos buscando os nossos próprios modelos, mas ao mesmo tempo estamos confrontando os nossos modelos com aquilo que a sociedade, que as pessoas já colocaram diante de nós. E em determinados tempos da vida, nós estamos tentando descobrir o melhor modelo para nós, em coisas diferentes. Por exemplo, na juventude, a gente vai estar preocupado com os modelos da afetividade, como é que vai ser, de que jeito vai ser, quem é a pessoa, como eu vou me relacionar, como eu vou construir o meu futuro. Ainda na juventude eu vou estar pensando no modelo profissional, e aí eu tenho já algumas ideias do que eu devo fazer, futuro, sucesso e assim por diante. Mas em cada etapa da vida, a gente está tentando descobrir o melhor modelo para a gente, para agora, para a gente poder seguir aquela rota. E no mundo que a gente está vivendo hoje, o modelo que está correndo por aqui é o modelo da competição. Todos nós estamos sendo avaliados e confrontados todos os dias. Lá no seu trabalho você está sendo avaliado e confrontado todo dia, e de alguma maneira você está competindo com alguém para manter até o seu emprego, e assim está acontecendo.
E a gente começa então a copiar esses padrões pré-estabelecidos e condicionantes para poder ter sucesso. E aí então o Senhor Jesus agora vai bater de frente com algum desses padrões preconcebidos e vai nos ensinar um novo padrão e um novo paradigma. E ele nos convida a imitá-lo, a imitar esse paradigma de Jesus. Eu queria olhar um pouquinho para o significado desse novo paradigma e como é que a gente vive a fé cristã como um modelo de vida, como um valor de vida. E como é que a gente, vivendo a fé cristã como um modelo de vida, a gente se posiciona e o que enfrenta no contexto da sociedade. A primeira coisa que eu vou aprender aqui com esse texto, nessa conversa de Jesus com Pedro, e é interessante que há dois momentos nessa conversa tremendamente interessantes e profundos. O primeiro momento, no começo do capítulo, onde Jesus pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles começam a dizer, alguns imaginam que você é um profeta, alguns imaginam que você é Elias que voltou, alguns imaginam que você é um agitador político e assim vai. E aí Jesus pergunta, e vocês, quem pensam que eu sou? E aí então Pedro dá, uma bola dentro, e ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então o Senhor diz assim, não foi a carne nem o sangue quem revelou isso para você, mas foi o meu Pai que está nos céus. Passa alguns minutos e Jesus começa a dizer, bom, eu quero explicar direitinho para vocês o propósito de Deus na minha missão. O Pai me enviou para cumprir uma missão. E eu estou aqui para cumprir essa missão, e eu quero avisar vocês que mais alguns dias eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer muito, vai acontecer isso, aquilo, vou ser morto, vou ressuscitar. E aí então Pedro chega perto dele, porque essas coisas todas que Jesus falou não batiam com o paradigma de sucesso que Pedro tinha. E ele diz, vem para cá Jesus, vamos conversar. Não fala bobagem, que negócio é esse? Você está lá, lá em cima, o ibope está alto, não é por aí não. E aí então o Senhor Jesus disse para ele, sai daqui Satanás, porque você não está pensando no paradigma de Deus, mas você está pensando e agindo no paradigma dos homens. É nesse contexto que Jesus começa a ensinar algumas coisas para a gente. Sempre, em qualquer lugar da história isso acontece, sempre que surge um novo paradigma, um novo modelo, ele vai se conflitar com o velho paradigma, com o velho modelo. Em qualquer lugar da história. Quando os livros que falam sobre paradigmas dizem que quem descobriu o relógio a quartz que põe pilha aqui dentro, foi um suíço. E ele levou a ideia do relógio a quartz para o diretor da maior empresa de relógios da Suíça. E aquele homem olhou para aquele projeto e disse assim, isso aqui não é relógio, não tem coroa, não tem pinhão, não tem nada do que a gente está acostumado a ver em termos de relógio. Mas ele achou bonitinho o projeto e levou esse projeto numa feira nos Estados Unidos, só como alguma coisa assim futurista. E quando lá no estande dessa empresa suíça foi demonstrado aquele projeto, alguns homens da Texas Instrumentos e alguns outros de companhias japonesas olharam aquilo e disseram, boa ideia. Pegaram a ideia, praticaram a ideia e de repente aquela indústria de relógios famosos da Suíça sofre uma grande concorrência da invenção dela mesma,
que não foi aplicado porque parecia um paradigma tão diferente, tão estranho, e hoje aquela indústria não existe mais porque faliu. Por que eu estou colocando isso? Porque toda vez que surge um novo paradigma, ele se confronta com o velho paradigma. E a gente tem dificuldades de colocar esse paradigma dentro da nossa vida. Quando Jesus começou a falar que o propósito dele não era ser o homem mais bem-sucedido da terra, que o propósito dele não era ter uma popularidade marcada e demarcada na sociedade, que o propósito dele não era um propósito político, econômico, mas que o propósito dele era resgate, salvar pessoas, e que esse salvamento de pessoas implicava num sacrifício vicário, dele morrer por estas pessoas, de tomar o lugar por elas. Isso parecia um paradigma tão estranho, tão maluco, que o próprio apóstolo Pedro não o reconheceu. Porque o que Jesus estava ensinando é que o paradigma da verdadeira vida é cumprir a vontade de Deus na nossa vida, é ser instrumento da graça divina aqui nesse mundo. Enquanto que o paradigma do mundo, falado através de Pedro, era a gente viver uma ausência de dor, um tapete vermelho para as realidades, exercitar o poder terreno. Mas Jesus estava dizendo que o verdadeiro sucesso era fazer a vontade e cumprir os propósitos do Pai. Porque tudo mais, quando comparado com a eternidade, ou visto sob esta nova ótica, passa a ser ilusão. O que Jesus está tentando me ensinar, está ensinando a vocês, profissionais, a nós, cada um de nós aqui, é o seguinte: existem vários modelos que você pode seguir, e na sua profissão você tem os seus modelos de sucesso, de fracasso, você tem os seus modelos de educação dos seus filhos, você tem os modelos, outros tantos que estão sendo apresentados para você construir uma vida melhor. Mas quando você olha esses modelos todos e os compara com o modelo de Deus, visto à luz da eternidade e não à luz da temporariedade, você vai perceber que todos esses modelos se tornam ilusão, porque eles partem de um princípio que está equivocado. O princípio é que você tem 50, 60, 70, 80 anos para desfrutar tudo o que a vida pode lhe oferecer. Esse é o paradigma. Então, se eu tiver que ser esperto, eu vou ser esperto. Se eu tiver que mentir, eu vou mentir. Se eu tiver que puxar o tapete de alguém, eu vou puxar. E é isso que a gente vive na sociedade. Mas o paradigma de Deus é outro. Filho, eu te dei uma alma imortal, e eu estou te convidando a viver comigo por toda a eternidade. E você precisa construir a verdadeira vida que é eterna, porque esta vida aqui é passageira, e às vezes aquilo que parece ser sucesso aqui é fracasso para toda a eternidade. O que você prefere? O sucesso de alguns poucos dias ou o sucesso de toda a eternidade? É disso que Jesus está falando, de um novo paradigma, onde eu vou construir a minha vida à luz do propósito eterno de Deus. Pedro não conseguia entender isso. E eu quero dizer mais para vocês: muitos de nós não conseguimos entender isso. Para que Deus te deu uma profissão? É só para você ganhar dinheiro, se sentir bem sucedido na vida? Não, queridos.
Deus te deu uma profissão para você ser servo de Deus nessa terra. Para que Deus te deu uma família? Deus te deu a família para que você possa, junto com ela, experimentar o sacerdócio de Deus dentro de casa. E se a gente não entender isso, a gente vai educar os nossos filhos para viverem 50, 60, 70, 80, 90 anos, 100, e perderem a eternidade. E eu pergunto, um pai que fez isso foi bem sucedido ou foi mal sucedido sobre a ótica de Deus? A pergunta que eu tenho para você nessa manhã é: a que paradigma, modelo você tem seguido de verdade? Porque para muitos de nós a fé é apenas um momento da vida. Eu separo o domingo de manhã ou o domingo o dia inteiro e eu digo: olha que maravilha, eu já cumpri as obrigações da minha fé, agora eu vou viver a minha vida. Enquanto que a palavra de Deus está dizendo justamente o contrário. A minha vida é vivida pela fé, para a glória de Deus, porque a verdadeira vida ainda está chegando, e eu estou no processo da construção desse novo modelo de vida. Uma pergunta que eu tenho para você é: quais os conflitos que precisam ser entendidos como pedras de tropeço e vozes de Satanás na sua vida? Jesus foi muito claro quando Pedro começou a falar aquilo que o lugar comum diria. Quando alguém diz que está passando por um problema e que está antevendo o futuro ruim, qual é a nossa tentação? Para com isso, não pensa desse jeito, está muito duro esse pensamento, né? Vamos, mudar de ideia. Pedro fez exatamente o que a maioria de nós faria. Jesus olha para ele e disse assim: olha, Pedro, sai daqui primeiro, Satanás, porque você está falando, a voz que eu estou ouvindo não é de Pedro, é de Satanás, e você hoje se tornou pedra de tropeço, algo que me dificulta chegar no meu projeto. E minha pergunta para você hoje é: o que? Quais conflitos você tem no seu coração para implantar o verdadeiro paradigma? A minha missão, não importa a minha profissão, não importa nada, é honrar o nome do Senhor nessa terra. É fazer com que a glória de Deus alcance mais vidas e mais corações. É ser instrumento do resgate de Deus. É construir uma vida que tenha significado eterno para mim e para os outros. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto: a gente não assume o novo paradigma da fé sem compromisso. E sem compromisso radical com Ele. É interessante isso que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, não adianta você saber que eu sou o Messias e saber que Jesus é o Messias não implica automaticamente em viver o novo paradigma da vida verdadeira. É interessante porque esse texto, nos versículos anteriores, Pedro sabia que Jesus era o Messias e Pedro foi elogiado por isso. Mas naquela hora, o Senhor Jesus estava dizendo para ele o seguinte: Pedro, não dá para a gente viver a vida verdadeira sem que a gente tenha um compromisso radical com o Senhor dessa vida, sem que a nossa vida esteja inteira e totalmente comprometida com o Senhor da minha vida. E aí
a gente tem que aprender a colocar nas mãos de Deus algumas coisas que para nós são preciosas demais. A gente precisa aprender a submeter os nossos sonhos ao Senhor. É interessante porque a gente imagina que os sonhos são meus. Há algumas coisas pequenas, não é? Que mexem profundamente com a gente, porque tem a ver com a nossa identidade. Eu fiquei 42 dias na Índia, um determinado momento da minha vida, e naquele lugar não tinha ninguém que falasse qualquer língua latina, e eu tinha que falar inglês o tempo todo. Meu inglês é horrível, mas eu tinha que me virar. E eu me lembro que uma noite eu sonhei em inglês. Gente, quando eu acordei revoltado, porque eu tinha sonhado em inglês. Eu estava perdendo a minha identidade. E aí eu fui pegar minha Bíblia em português e passei o dia lendo a Bíblia em português, porque eu queria sonhar em português. É interessante como pequenas coisas que têm a ver com a gente, na profundidade do nosso ser, nós não queremos que ninguém mexa, nem Deus. E uma delas são os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos alvos. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, querido, não dá para a gente viver o paradigma da vida cristã se a gente não colocar os nossos sonhos na mão de Deus, para que Ele possa aprová-los ou até mesmo rejeitá-los. Porque quando nós colocamos os nossos sonhos assim nas mãos de Deus, nós descobrimos de fato a quem nós servimos. Porque se você não consegue colocar os seus sonhos nas mãos de Deus, até para Ele dizer não quero isso para a tua vida, significa que você está seguindo a você mesmo, e você é submisso apenas à tua vontade. A gente descobre, quando a gente coloca os nossos sonhos assim na mão de Deus, que glória nós estamos buscando, a dele ou a nossa. E queridos, a gente vai descobrir tantas vezes, para tristeza nossa, que muito do que fazemos até no reino de Deus não é para a glória de Deus. Nós vamos descobrir rapidamente a que reino nós estamos trabalhando para implantar, o nosso reino ou o reino de Deus. Quem serve quem? Jesus está dizendo: Pedro, você não entendeu nada. Eu vim aqui para servir o propósito salvador do meu Pai. E Ele vai convidar os seus discípulos a cumprirem o propósito redentor do Pai. Jesus vai além e diz que esse compromisso que Ele tinha com o Pai era tão radical que Ele estava disposto a morrer por Ele, e convidou os seus discípulos a estarem prontos a morrerem por esse compromisso. Alguns anos atrás teve aqui um pastor da China, e ele pregou uma semana aqui na nossa igreja, e todos os cultos ele pregou sobre o mesmo tema. Não era o mesmo sermão, mas era o mesmo tema. Você está pronto para morrer por Jesus? E foi tão interessante, porque ele estava lá batendo nessa tecla e falando: olha, nós vamos ser, ele morava em Hong Kong, mora ainda em Hong Kong, e a China iria anexar Hong Kong. Eles não sabiam se teriam liberdade religiosa, não teriam, muito provavelmente não teriam. E eles disseram assim: nós estamos nos preparando para morrer por Jesus. E você? Parecia muito estranho para nós, aquele chinês pregando uma semana sobre isso. Tá bom, ele mora lá na China, mas eu moro aqui no Brasil. Mas aquele homem estava falando de uma coisa tremenda.
Até onde vai o seu compromisso com o Senhor Jesus? Quem serve quem? Por isso Jesus vai ensinar para nós: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse novo paradigma só pode ser vivido se seguirmos Jesus bem de perto, pois só dele vem a graça e o poder para a gente viver essa verdadeira vida. Martin Luther King foi entrevistado uma vez por um repórter, e esse repórter olhou para ele e perguntou assim: Dr. Martin Luther King, o senhor não se considera um radical? E é muito interessante a resposta de Martin Luther King. Ele disse assim: o importante não é saber se somos ou não radicais, mas no que somos radicais. Jesus nos convida a sermos radicais com Ele, para a glória dEle, para cumprir o propósito dEle. E isso significa vida, sentimentos, futuro, recursos, profissão, missão, tudo comprometido com o Senhor e para a glória do Senhor, até a morte. Estava fazendo conferência e o pastor daquela igreja onde eu estava pregando me convidou para fazer uma visita. Disse: pastor, vamos visitar uma irmã da igreja, o senhor pode ir essa tarde comigo? Claro, vamos. E aí ele no carro começou a me contar a história daquela mulher. Aquela senhora tinha uma enfermidade, eu não sei o nome da enfermidade, mas que ela ia perdendo progressivamente a mobilidade do seu corpo. E ela já estava num estado avançado dessa doença, e ela vivia deitada numa cama e só funcionava a cabeça movimentava o pescoço e mais nada do seu corpo. E ela era uma irmã muito querida na igreja, e aquele pastor estava indo levar algo que ela tinha pedido à igreja. Ela tinha mandado um recado à igreja pedindo que lhe permitisse, que lhe desse de presente um aparelho que, conectado ao telefone, através de comando de voz, ela pudesse discar os números e falar com as pessoas. E aí a pessoa perguntou: mas para que você precisa desse equipamento? E ela disse assim: eu vou pegar a lista telefônica, e quando o meu pessoal sai de casa para trabalhar, eles vão colocar na minha cama essa lista telefônica, e eu vou ligar número por número daquelas 2 páginas que eu consigo ver, e vou me apresentar como um servo do Senhor para orar por aquele que atendeu o telefone. Essa vai ser a minha missão até Jesus me levar. E naquela tarde o pastor estava indo lá levar esse equipamento que aquela igreja tinha comprado para ela. E eu fiquei pensando: que mulher, que coisa doida, mas que mulher. E aí, conversando com aquela mulher, descobri o seguinte: aquela mulher tinha um outro paradigma de vida. Sabe qual era o paradigma dela? Ela sabia que a sua verdadeira vida era a eternidade, e que enquanto ela estivesse aqui, ela estava só de passagem para servir o seu mestre e glorificar o seu nome, e que uma cama e uma doença não poderiam roubar dela o privilégio de servir ao seu Senhor. Aí a gente vai lendo a história e vai descobrir que esses discípulos que participaram dessa conversa conseguiram entender o sentido disso tudo. E a gente vai descobrir o apóstolo Pedro literalmente
sendo martirizado numa cruz de ponta cabeça, porque ele não se achava digno de morrer da mesma maneira como o seu Senhor havia morrido crucificado. O apóstolo Paulo, decapitado por Roma, mas ninguém podia deter a mensagem desse evangelho. E essa mensagem chegou até nós porque houve no passado homens e mulheres que entenderam o sentido da sua vida: servir a Jesus até a morte, porque a verdadeira vida é muito maior do que esses 50, 60, 70 anos que a gente vive, do que a profissão, do que o diploma, do que o dinheiro que está no banco, do que a casa que eu posso comprar, até a morte. Por fim, viver esse novo paradigma tem consequências presentes e eternas. Deus recompensa aqueles que vivem esses paradigmas. Eu acho tremendo o que a Bíblia fala. Jesus disse assim: se alguém der um copo d'água para um profeta, Deus lá no céu vai dar o mesmo prêmio que está dando para o profeta, para aquele que deu um copo d'água para o profeta. E sabe qual é o segredo que está aqui? É que Deus não está olhando o que a gente é capaz de construir ou não é capaz de construir. Ele está olhando quão comprometidos nós estamos com Ele, com a sua palavra. Se Deus disse para o profeta: vá lá e faça isso, e ele fez, não importa o resultado disso, importa o que ele fez. E se Deus disser para alguém: dá um copo d'água para esse meu servo que está indo, e você fez, não importa o resultado, importa que você ouviu e se comprometeu com o Senhor. O que a palavra de Deus vai nos ensinar é que a vida verdadeira não é construída pelos nossos paradigmas de sucesso ou fracasso, mas a vida verdadeira, a vida eterna, é construída pelo nosso compromisso radical com o Senhor Jesus. E na medida em que nós temos esse compromisso radical com Jesus, aquilo que obstrui a nossa visão cai, e nós descobrimos que a vida que Deus nos deu é eterna, e que aqui estamos construindo a nossa eternidade. E vida eterna começa aqui, porque caminhamos com Jesus, mas não termina aqui, nem termina na sepultura, e não está limitada ao sucesso ou ao fracasso que as pessoas possam acreditar a nós, porque todo o sucesso desse mundo não pode ser comparado à eternidade que Deus preparou para nós, porque todo o dinheiro desse mundo não pode comprar a eternidade do céu. Jesus disse isso. Porque todos os sonhos realizados se tornarão mera ilusão quando comparados à eternidade. E muitos estão construindo a vida como uma grande ilusão e perdendo a vida verdadeira. Nessa manhã eu vim aqui desafiar você a mudar de paradigma. Se prepare para ser criticado, porque o relógio que você vai usar usa uma pilha, não tem coroa nem pinhão. Duvido aqui que 10% dessa igreja tenha agora um relógio que use corda, que dê corda. Se tiver 10% é muito, mas não vai ter. Cada um de nós tem um reloginho desse de pilha, porque o paradigma mudou. Enquanto a gente estiver construindo a nossa vida à luz dos paradigmas que a sociedade está ditando para nós, a gente está naquilo que a Bíblia chama em Efésios, no curso desse mundo, controlado
pelos principados e potestades, capítulo 2 de Efésios. Mas quando eu tenho a coragem de dizer para Jesus, eu quero ter um compromisso radical contigo, quero construir a minha vida segundo os teus valores, eu quero ser um pai de família que educa os seus filhos segundo os valores do reino, eu quero ser um marido, uma esposa que vive o amor segundo os propósitos escritos na palavra de Deus. Eu quero ser alguém que usa a profissão para a glória de Deus e para construir o reino. Eu quero ser servo de Deus. Alguns Deus chama para serem pastores e missionários, mas a Bíblia nos diz que Deus nos chamou a todos, indistintamente, para sermos seus servos e testemunhas do reino eterno de Deus. Nessa manhã eu queria orar com você e queria convidar você a tomar uma decisão séria, muito séria, que tem custo, e esse custo não vai ser pago em moeda corrente, vai ser pago com seus sonhos, vai ser pago com seus valores, vai ser pago com as suas metas, onde você vai dizer: Senhor, tu tens uma missão para mim, e eu quero te servir do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Alguns, Deus vai falar coisas estranhas, como por exemplo, o homem que deu e doou o primeiro Volkswagen, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a um homem chamado André, que Deus o chamou para distribuir Bíblias numa ala do mundo que naquela época era fechada para o Evangelho, porque estava atrás da chamada cortina de ferro. Um dia esse homem estava orando, ele não era um homem rico, numa Holanda que estava sendo reconstruída depois da guerra, e Deus falou para ele assim: você vai viajar 40 quilômetros, vai procurar na cidade de tal um homem chamado André, e deu para ele essa dica, e ele vai e encontra, e diz assim: e você vai ensiná-lo a dirigir, porque ele não sabe dirigir. E ele vai então toda semana até aquele lugar para ensinar o André a dirigir. E quando o André aprendeu a dirigir, ele está orando outro dia e Deus diz assim: pega o teu carro, o único carro que você tem, e dá para o André, porque esse carro vai levar a minha palavra a lugares que você nunca vai poder ir. E aquele homem vai e entrega o carro. Eu tenho certeza que naquele tempo algumas pessoas olharam para ele, porque ter um carro logo depois da Segunda Guerra Mundial, gente, era algo tremendo. Você é louco, você nem conhece esse homem. Mas a Bíblia diz que o mesmo prêmio que o André terá na presença de Deus, por distribuir Bíblias em tantos países do mundo, o dono daquele fusquinha vai ter. Sabe por quê? Porque o André e ele ouviram a voz do Espírito e se comprometeram. Tem custo, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena aqui. Vale a pena. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E vale a pena para sempre e para toda a eternidade. Eu queria convidar você a mudar de paradigma hoje. Deixar Jesus ser o Senhor da tua vida. Ensinar você a viver segundo os propósitos dEle. Ensinar você a trabalhar segundo o propósito dEle. Ensinar você a escolher o seu parceiro para viver, para casar-se
segundo os propósitos dele, a educar os seus filhos segundo os propósitos dele. Uma entrega radical, total, absoluta, porque Jesus terá de ser o dono da tua vida, do teu coração, dos teus sonhos, dos teus bens, de tudo, tudo. Se você ouve a voz do Espírito hoje nessa manhã e está disposto a fazer uma entrega radical, toda a tua vida, toda a tua vida, toda a tua vida, dores e alegrias, toda a tua vida. Eu quero convidá-lo para você sair do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar junto, num ato de consagração, de entrega, de dizer: Jesus, eu te conheço como Messias, mas isso ainda não é tudo. Eu quero me comprometer até a morte com o Senhor e com o teu reino. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá, vamos orar juntos. Sai aí do seu lugar, vem agora para cá e a gente vai orar juntos e dizer: Senhor, eu estou aqui. Sonhos, projetos, coração, sucessos, perdas, tudo, tudo, tudo. É um novo paradigma, paradigma dos servos do Senhor Jesus. É um novo paradigma. Família, do teu jeito, Senhor. Relacionamentos, do teu jeito, Senhor. Para a tua glória, Senhor. Porque sem isso, não tem nada. Não sobra nada. Não sobra nada. Para a tua glória, Senhor. Só para a tua glória. Só para a tua glória. Me ensina, Senhor, a viver a tua vida, ou a vida verdadeira, como diz a Escritura, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Tudo. Eu queria que a gente estivesse orando agora. Vem para cá, rápido. Se o Espírito de Deus falou com você, vem para cá. Venha. E a gente vai colocar tudo isso na mão do Senhor. A gente vai orar agora. Lembra da primeira pergunta? Que conflitos você vive no teu coração que são pedras de tropeço? Então, coloca esses conflitos que estão dentro do teu coração, que são pedras de tropeço, na mão do Senhor. Diga: Senhor, é pedra de tropeço, me ajuda, tira, limpa, me dá forças para ultrapassá-las, porque eu quero ter um compromisso exclusivo com o Senhor, radical com o Senhor. Pede para Ele mostrar os propósitos que Ele tem para você. Você conhece os propósitos que você tem para você mesmo, mas agora mudou o paradigma. Você quer saber qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? Então fala para Ele: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Se o Senhor falar comigo, estou disponível. Então fala, me mostra, me revela. E queridos, Deus fala tremendamente. Senhor Jesus, aqui está um povo que é teu, amado do Senhor. Um povo que o Senhor tem propósitos. E um povo que está dizendo para o Senhor, de livre vontade, por fé: Jesus, eu quero viver segundo o paradigma do céu.
E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, vem e auxilia. Coloca o teu Espírito Santo para guiar, para mostrar. E a hora, Senhor, que vier medo, porque o medo faz parte da nossa natureza, que a gente possa sentir a boa mão do Senhor nos abraçando e dizendo: eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Pai, na hora que houver críticas, porque elas virão, que a alegria da tua aprovação esteja no nosso coração, e que a gente possa estar fazendo por prazer de andar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que toda seta, que toda algema de Satanás, que toda ilusão maligna, que toda amarra do diabo seja quebrada agora em nome de Jesus nessas vidas, e que venha sobre esse teu povo graça, que venha sobre esse teu povo o amor do céu, que venha sobre esse teu povo unção do Espírito, que venha sobre esse teu povo o abraço gostoso do Pai. Fica com eles, fica com eles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, querido. Você também fica de pé. Dá a mão para quem está pertinho de você. A gente vai encerrar esse culto cantando agora. Dá a mão aqui, fecha os corredores todos aqui. Dá a mão e a gente vai cantar e adorar a Deus. E com essa música no ouvido e no coração, você que é ministro de Deus, que tem um novo paradigma, vai sair daqui a pouco para ser para a glória do Pai. Aonde Deus o colocar, para a glória do Pai. Amém? Bendirei o Senhor para sempre. Tudo que eu sou e tudo que eu faço, Deus, Nele eu sempre confiarei.
és a minha força, és a nossa herança, nosso libertador, meu refúgio, torre forte. Tu és meu socorro, tu és meu socorro, ó Deus, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de aflição. Aleluia. Dá um abraço em quem está perto de você e diz assim: vai na força do Espírito, servo de Deus, que todos nós somos servos do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe.